A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney Oliveira. Nós estamos mais uma vez aqui gravando o programa Âncora da Esperança. Este programa é dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás, presidida pelo pastor José Hamilton de Amarante e a missionária Alzira de Amarante. E o programa Âncora da Esperança é um programa evangelístico que leva a palavra de Deus até o seu lar, até o seu trabalho. E nós vamos começar, como é de praxe, com uma oração abençoada, que vai abençoar o seu lar e a sua família. Vamos começar esta oração com o diácono Zaqueu. Amém, pastor Sidney. A paz do Senhor a todos. Amém. Oremos ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus da igreja, de Jesus querido Espírito Santo. Mais uma vez estamos aqui, neste belíssimo e maravilhoso programa, para honrar, adorar a Tua santidade. Senhor, pedimos bênçãos para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para a nossa equipe de ministrantes, para a nossa equipe de apoio, para todos que estão direta e indiretamente envolvidos com esse programa. Também pedimos bênçãos para os nossos pastores, presidentes, para a Tua igreja, para o Teu povo. Que este programa alcance corações sedentos e aflitos por ouvir a Tua palavra. O que peço, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que oração abençoada, oração abençoadora. Queridos, nós estamos aqui nesse programa, mais uma vez, para falarmos do grande, do inefável amor do Senhor Jesus. E desta feita nós temos uma temática muito gostosa de debater, de se ouvir e de aprender também, que é sobre as pisaduras que nos possibilitaram a termos a salvação, o crédito com o Senhor Jesus Cristo. A temática é: pelas suas pisaduras fomos sarados. E hoje a mesa está composta aqui com o diácono Adilson, o diácono Zaqueu e o pastor Nataniel. Eu quero aqui passar logo a oportunidade para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que é a leitura oficial, que vai ser realizada em Isaías 53. Eu quero pedir para o diácono Adilson fazer esta leitura no capítulo 53 de Isaías, para que assim possamos dar continuidade ao programa Âncora da Esperança. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Prazer estar mais uma vez nesse programa, anunciando, debatendo a palavra do Senhor Jesus, né? E certamente Deus tem uma palavra para você, telespectador, para você, prezado amigo. Fique conosco até o final desse programa e certamente você será abençoado. Bem, o texto base desse programa dessa noite, dessa oportunidade, está em Isaías, capítulo de número 53, e no versículo 5, né? Então, o texto diz da seguinte forma: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, eu vou passar aqui as considerações iniciais para cada respectivo palestrante, para que assim ele possa se apresentar de uma maneira mais nobre. Vamos começar aqui pelo pastor Nataniel. Pastor Nataniel. A paz do Senhor a todos. Sempre é muito bom estar com os irmãos. Um privilégio, uma honra poder participar do programa Âncora da Esperança. E cremos que Deus tenha abençoado, vai abençoar grandemente aos nossos amigos, telespectadores, aqueles que fazem parte deste programa, crendo que Deus tenha assim recompensado de maneira extraordinária. Eu sou feliz, porque falar desse tema, pastor Sidney, ele nos traz a lembrança do que nós éramos para ser e o que nós estamos sendo. Muito abençoados na presença de Deus. Glória a Deus. O diácono Zaqueu também está com a sua oportunidade de fala inicial. A paz do Senhor, pastor Sidney, pastor Nataniel, a paz do Senhor Jesus, diácono Adilson, a paz do Senhor. Queridos internautas que acompanham com frequência habitual o programa Âncora da Esperança, sejam todos bem-vindos mais uma vez para falarmos hoje de um tema profundo, um tema específico e um tema que nos traz
a memória e a lembrança do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo profetizado por Isaías. Fique neste programa do início ao final e seja impactado pelo poder da palavra de Deus, assim como nós fomos quando estávamos nos preparando, e com certeza seremos também durante este programa, e que você possa ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E também aqui com sua fala inicial, o diácono Adilson. A paz do Senhor Jesus a todos. Cumprimentar aqui a mesa, pastor Sidney, Amém. pastor Nathaniel, diácono Zaqueu, e a todos os internautas que nos acompanham. Sejam todos também muito bem-vindos, e certamente Deus tem uma palavra para você nessa oportunidade. Fique conosco até o final deste programa. Certamente o tema que nós abordaremos aqui falará profundamente à sua alma. Então fique conosco. Deus tem uma palavra de alegria, de ânimo para você, e certamente você será abençoado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui passar para o debate parcial em relação ao capítulo de número 53 de Isaías, especificamente com a temática pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero passar aqui a oportunidade para o nosso querido professor, o diácono Zaqueu, para ele nos falar um pouco do verso de número 1, que fala: quem deu crédito à nossa pregação? Glória a Deus. Nós temos hoje uma das mais belas passagens das Escrituras Sagradas. Diga-se de passagem, aqui nós temos um complemento aos versos 13, 14 e 15 do 52, mais conhecidos também como o quarto cântico do servo. O livro de Isaías é um livro diferente, também chamado de a mini-bíblia. É uma bíblia de forma resumida e abreviada dentro das Escrituras Sagradas. E o seu autor, Isaías, foi divinamente escolhido para escrever este livro. Aqui nós temos, neste capítulo 53, profetizado 700 anos antes do Messias nascer, o seu sofrimento, mas também a sua vitória e a sua exaltação. E logo no primeiro versículo do capítulo 53, nós temos aqui um dilema, uma dúvida acerca da credibilidade da pregação deste Messias. Perceba que, por enquanto, aqui ele não é chamado de Messias, ele é chamado de servo. Servo, em hebraico, eved, significa aquele que doa a sua vida em favor de alguém, em favor de outrem. Quem deu crédito à nossa pregação? Um dos maiores especialistas, pastor Sidney, em Isaías, o teólogo Alec Mottier, aqui traz 3 grupos de pessoas aqui, ou 3 grupos de telespectadores. Pode ser Israel, pode ser o remanescente de Israel e pode ser as outras nações. Mas a grande e esmagadora maioria crê que quem, ou seja, esse sujeito aqui é Israel. E aqui nós temos outro ponto interessante, o braço do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Não há dúvida nenhuma também que o braço do Senhor aqui é o Messias. Um pouco mais à frente, quando nós aprofundarmos esse debate acerca destes 12 encantadores e maravilhosos versículos das Escrituras Sagradas, nós veremos que Israel se impactou porque Israel esperava que o braço do Senhor fosse alguém que se impusesse politicamente, militarmente e também se impusesse financeiramente para com Israel. E de repente o que eles veem, pastor Nathaniel, é alguém que não tinha formosura, que não tinha beleza, que não tinha riqueza e que era desprezado e rejeitado. Ou seja, o braço do Senhor, aqui apresentado logo no verso 1, impactou e deixou essa dúvida. Tem um contraponto no verso de número 2, né? É exatamente a fala que o senhor está expressando aí, que é o verso 2 que diz:
porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Perfeito. Esse debate botânico aqui, subindo de uma terra como raiz, traz a humanidade de Cristo. Cristo divino, mas também humano, a união hipostática aqui, e aqui novamente reforça a profecia de que ele viria de uma semente humana, viria da mulher, Sim. da sua mãe, que seria um ser humano que sofreria assim como nós sofremos por causa do terrível pecado. Glória a Deus. Que colocação maravilhosa da parte do Senhor. Essa união hipostática aí, ela é muito importante nós ressaltarmos também aqui nessa oportunidade, porque é ela que faz traz todo o sentido para o texto, porque como ele já falou, os judeus acreditam que esse servo sofredor aqui é Israel no período do cativeiro babilônico. Mas se nós formos olhar, em nenhum momento é aplicado um pluralismo aqui, né? Sempre quando trata de um homem sofredor, um servo, sempre é no singular. Agora eu quero aqui deixar aqui para o diácono Adilson explanar um pouco aqui o verso de número 2, que fala sobre esse homem, esse servo, como ele disse no hebraico, é Eved, que não tinha parecer nem formosura. Fale-nos um pouco sobre isso, Adilson. Amém. Então, pastor Cid, nesse versículo, ele vai falar muito a respeito das características de Jesus naquela situação, né? Então, o texto diz assim, versículo 2, porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, quando nós observamos esse texto, nós podemos observar as características de Jesus que, mais na frente, como já disse o nosso diácono Zaqueu, 700 anos após o nascimento de Jesus Cristo. Então, você pode observar, mas o que tem, quando nós observamos na letra, na essência, pastor Cid, raiz de terra seca, o que representa a raiz de terra seca? Se você for observar, uma raiz de terra seca, ela não tem fixação ali no solo. No sentido literal. No sentido literal. A parte da beleza, da parte da formosura, mas em Cristo Jesus nós estamos alicerçados na verdadeira raiz, a raiz de Jessé. Então, não só para a população daquela época, né, os judeus que o receberam a Cristo, eles não creram na sua essência. A própria Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então, eles o rejeitaram. Mas todos quantos puderam receber o Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, podem herdar a salvação através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, pastor Cid, esse versículo, ele vai falar a respeito da formosura que não representava naquele momento, mas que, de fato, por trás da beleza física que o homem não consegue enxergar, mas Deus, ele conhece, né, o que de fato estava ali representado, Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Quanto mais nós vamos caminhando pelo texto, mais o Senhor Jesus vai aclarando o nosso entendimento. O que eu acho bonito é essa conexão, que sempre vai dando mais formosura às falas, e vai dando mais entendimento para os nossos telespectadores que estão aí nos ouvindo, assistindo, acompanhando o programa Âncora da Esperança. Evangelista Nataniel, nós temos aqui o verso de número 3 que diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Aí diz aqui, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Eu quero que o senhor nos fale um pouco sobre o verso 3, em relação a esse homem experimentado no trabalho. De quem o versículo 3 está falando? O versículo 3 está falando de Israel ou o versículo 3 está falando da própria figura da pessoa de Cristo? Pastor Sidney, o profeta Isaías ele também é tido como profeta messiânico. As profecias mais detalhadas acerca do Cristo,
profeta Isaías revelou. E esse versículo 3 não deixa dúvida de que ele está falando da pessoa de Jesus. Jesus é o centro desse capítulo 3. Quando se fala que ele era desprezado, Jesus foi desprezado. Era tido como indigno. Agora, quando nós lemos o texto do Evangelho de Mateus, Lucas e João, percebemos a pessoa de Jesus sendo revelada para o mundo. Após o batismo das águas de João, nós percebemos uns feitos maravilhosos que são atrativos. Mas quando a gente vai falar da história de Jesus, como foi que ele se deu de nascimento, imagine bem, isso é fantástico. Lá do nascimento de Jesus, Jesus nasceu como? Com quais privilégios? Como que... Olha esse cenário. O filho do Criador do mundo não tem lugar para nascer. Desta origem, a gente já começa a perceber que foi desprezado, foi tratado como alguém que não era digno nem sequer de ter uma parteira para fazer o parto da sua mãe. Nenhum lugar para recebê-lo. Foi colocado numa manjedoura, numa estavaria. Quem é esse homem experimentado em dores? Quais as pessoas... Mas espera aí, esse aí não é o filho do carpinteiro José? O homem que trabalhava com madeira? Então, certamente, Jesus ele tem uma história de muita labuta, de muita dor, de muito sofrimento como pessoa, como homem. É por isso que esse capítulo, versículo 3, do livro 53, diz, olha, ele era um homem que as pessoas escondiam o rosto dele. Por que escondia o rosto? A gente sente vergonha. As pessoas se envergonhavam da pessoa de Jesus. Não pelo aquilo que ele era, porque ele é Deus, é o Filho de Deus, mas por eles não entenderem a essência de Jesus. Então, quando Jesus falava e as pessoas não davam crédito a essa pregação dele, Diácono Zaqueu, texto que o senhor muito bem abordou, é como se Jesus estivesse falando assim, olha, eu vou falar para vocês umas coisas que eu aprendi do meu pai, e alguém olha assim, mas quem é teu pai? É José. Eles não estavam na mesma sintonia. Tanto é que as pessoas diziam que ele tinha até demônio, que ele era louco. Beelzebul, né? Então, assim, era um contraste de realidade muito grande, um impacto muito forte. Então, esse texto ele vai trazer quem era Jesus, experimentado. Jesus não nasceu de um conto de fada, de um toque de mágica ou de um filme de ficção. Ele é uma realidade. E essa realidade precisa ser vivida para que nós tenhamos a capacidade de entender, compreender e amá-lo mais ainda. Conhecer a história de Jesus e não amar ele é porque não conheceu ele. Porque é impossível conhecer Jesus e não amá-lo. A forma como ele se dá, como ele se doa, como ele se coloca, é muito abundante sobre as nossas vidas. E tem muita coisa boa aqui que a gente vai longe demais, né? Vamos falar, em nome de Jesus. Mais uma vez aí percebemos aí a união hipostática de Jesus, porque o verso que ele abordou, que é o 3, no finalzinho aqui fala da conclusão dele como o Messias, né? Trata aqui a sua natureza humana, mas também a sua deidade, que é a sua natureza divina, que fala aqui da nossa... quando eles não fizeram caso algum dele, pelo fato dele ter um nascimento ali, complicado, o pai era carpinteiro e todo aquele contexto. Mas quando nós olhamos para o verso de número 3, nós percebemos aqui, ó, que diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Diácono Zaqueu, se o senhor nos der a graça de explanar um pouco o verso de número 4, eu estou caminhando versículo por versículo porque eu quero chegar no versículo-chave, que é as pisaduras. E daqui a pouquinho os três debatedores vão falar um pouquinho sobre o verso de número 5. Perfeitamente. O verso de número 4 é o preâmbulo. Uma porta se abrindo para o tão esperado verso 5. Aqui vai falar sobre enfermidades e sobre dores. O que nós vemos quando nós lemos, porque aqui é um poema, né? Nós temos aqui um poema, novamente falando sobre o escritor Alec Motyer, ele divide o livro de Isaías em 3 partes, e aqui essa é uma das partes que vai do 50 até o 55, chamado de o Cântico do Servo Sofredor. E essa parte do verso 53, 52 e 13 até o 53 e o final é chamado de o quarto cântico. O que nós vemos aqui nesse versículo 4 é uma demonstração
do quanto que a individualidade e a humanidade de Cristo foram diminuídas. A sua humanidade e a sua individualidade foram diminuídas por causa do peso do pecado da humanidade. Todos nós aqui temos contato com várias pessoas durante o dia e, invariavelmente, nós ouvimos declarações de pessoas que estão sofrendo, seja sofrimento físico ou sofrimento espiritual. E conviver um dia com uma pessoa que está passando por um sofrimento espiritual, diga-se de passagem que é esse o foco aqui, é extremamente desgastante. Você absorver, ser empático e se envolver para ajudar aquela pessoa é extremamente desgastante, porque você passa a experimentar o sofrimento da outra pessoa. E nós estamos falando aqui de um homem que levou sobre si o sofrimento, as dores, as agruras de milhões de pessoas. Ele levou sobre si, de todos, ao mesmo tempo. E como nós já falamos, ele era homem e Deus. Era Deus, mas também era homem. A sua humanidade foi tão afetada, mas de uma forma tão terrível, que homem nenhum jamais conseguiria suportar o que ele suportou. E o motivo principal de tudo isso, por lhe amar. Por amor. Amor ágape, amor divino. Foi por causa disso que ele assumiu este compromisso, esta vocação e esta missão de vir à Terra e levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós não estamos falando aqui de sofrimento físico, nós estamos falando aqui de falência espiritual, moral e ética da humanidade. Porque aqui no capítulo 53, os 3 principais tipos de transgressão contra a lei de Deus, pastor Sidney, ou seja, 3 tipos de pecado estão aqui dentro, divinamente colocados em uma sequência messiânica. Pecha, que é o pecado contra Deus, Avon, que é o pecado moral e ético, e Hatat, que é o pecado comum, que é errar o alvo. Quem erra o alvo, sem motivação, ainda assim mesmo peca. Mas aquele que comete o pecha é o pecado contra Deus. E o Avon é o pecado moral e ético. Isaías fala sobre tudo isso aqui. E quem que carregou isso sobre si? Esses 3 tipos de transgressão contra a lei de Deus. O servo sofredor. Vale ressaltar, diáconos Zaqueu, que grandes estudiosos da palavra do Senhor diz que esta enfermidade, ela não era só de ordem espiritual. Diz que ele carregou no bojo físico dele, ele teve febre, ele sentiu dores, ele sentiu todo tipo de fadiga que um homem pode sentir no seu momento clímax do sofrimento. E a abordagem feita pelo nosso professor foi de grande relevância, muito objetivo, e eu acho importante nós passarmos essa oportunidade também do verso 4 para podermos adentrarmos ao verso de número 5, que é o versículo chave, né, desse programa. Pelas suas pisaduras fomos sarados, que o Adilson, o diácono Adilson, possa também aproveitar, pegando essa carona aí, e falar um pouco também sobre essa questão dele ser ferido por Deus. Em que sentido? Qual é a dinâmica da fala do profeta Isaías aqui, quando fala que ele foi ferido por Deus? Amém. Pastor Cid, nessa palavra, esse versículo, ele é bem direto, bem claro, né, para nós, né? Então, o profeta Isaías, profeta messiânico, há 700 anos, né, profetizou essas palavras, que outrora nós fazemos parte desse povo pecador que estava distanciado da salvação eterna, né? Então, a própria Bíblia vai dizer, né, Romanos 13, 23, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós fomos gerados no pecado. Mas o interessante é que essa palavra,
nos traz a respeito que todas as nossas transgressões que outrora nós descumprimos um acordo com Deus, Jesus Cristo sofreu todas essas transgressões por nossos pecados, por nós. Então, é importante nós trazermos à luz da palavra que Jesus Cristo ele sofreu todo tipo de perseguições, todas as dores, pastor Cid, tudo aquilo que o homem poderia sofrer como castigo pelos homens naquela época, Jesus Cristo ele passou, mas com o único objetivo de trazer, de resgatar a salvação para toda a humanidade. E o profeta Isaías ele foi muito profundo em trazer com palavras, né, a respeito das enfermidades. Ele levou sobre si todos que nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Foi tudo isso que Jesus Cristo passou, sofreu, com o único propósito de trazer a salvação para todos aqueles que creem. Então, é uma palavra de ânimo, é uma palavra para a nossa alma e também para você, telespectador, que nos assiste desde o início desse programa. E é algo que fala muito a respeito de Jesus Cristo trazendo a salvação para todos nós. Então, é um refrigério, é algo que o Senhor Jesus Cristo passou, suportou para nos trazer a paz, a alegria para a nossa alma, a felicidade para os nossos corações, e nós somos eternamente gratos pelo sacrifício salvífico na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade. Glória a Deus, maravilha da parte do Senhor. Então, nós vamos entrar aqui agora no verso de número 5, que é o tão aguardado, né, desse programa. Nós vamos começar aqui pelo verso de número 5, a parte A, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nos fale um pouco, pastor Nathaniel, sobre essas transgressões que feriram o nosso Cristo, que feriram Jesus, para que assim pudéssemos estar aqui hoje, anunciando o programa Âncora da Esperança. Pastor Sidney, esse versículo 5 ele traz algo interessante, inclusive respondendo o versículo 4. Que o versículo 4, a parte B, diz assim: nós reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O versículo 5 começa: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus não foi ferido por Deus, ele foi ferido por nós. Como bem expressou o diácono Zaqueu acerca do pecado moral, o pecado contra Deus e o pecado de errar o alvo, eu, lendo esse texto, vi a seguinte pergunta: será que é certo alguém pagar pela dívida de outro? Com certeza não. Será que é justo um errar e quem não errou pagar pelo que errou? Com certeza não. Então, logo esse versículo 5 diz que Jesus sofreu uma injustiça por causa de nós. O justo sofrendo pelo injusto. O justo sofrendo pelo injusto. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O culpado era eu. Nós somos os culpados. Se Cristo padeceu, sofreu, teve esses relatos no versículo 4 e 3, nós somos o motivo disso. Mas esse motivo não é para que a gente tenha uma tristeza de alma. É para que a gente considere que ali ele estava pagando um alto preço em função das nossas almas, para que as nossas almas tivessem uma possibilidade de salvação. Tem um texto que nós lemos ontem na congregação, faz lembrar agora há pouco, Hebreus capítulo 12, se não falha a memória, quando a Bíblia vai dizer que a ira de Deus vai ser tão grande, porque as pessoas que não acreditam em Cristo, que não aceitam, que não buscam, vão entrar em um desses pecados que o relator, que em vez de serem amados, serão considerados como maltratadores de Cristo. É delicado falar isso no programa Telespectador, que às vezes ele não se atenta para isso, porque se eu não estou com Cristo, não amo a Cristo, não acompanho a Cristo, não valorizo a Cristo, eu estou fazendo parte daqueles que feriram a Ele. É você olhar para alguém e dizer assim: você participou do crime ou você foi aquele que estava do lado oposto? Transgredir, ferir, machucar. Então, esse versículo 5 ele é muito forte, porque nós olhamos aqui o lado da salvação, do perdão, do arrependimento, mas tem um lado muito duro. O duro que, se Cristo foi ferido pelas nossas transgressões, eu entendo que eu sou culpado disso. Se eu parar na parte de culpado, eu estou recebendo a condenação. Mas quando eu vou lá para aquele texto, senão, bem-aventurados aqueles que são lavados nas pisaduras do Cordeiro pelo sangue de Jesus, e vou entender que o sacrifício dele foi para a salvação, não para a minha condenação. E vou buscar a Cristo.
Tem um filho aí que é muito, muito sensível, que a gente olha para o lado de Cristo como sofredor e não lembra do lado do amor e do lado justo. É importante que o nosso amigo telespectador seja atento para isso. Deus é amor, mas é justiça também. Pastor Nathaniel, nós temos também que deixar em pauta para os nossos telespectadores que o programa Âncora da Esperança, ele não é um programa parcial. Por isso, ele é um programa evangelístico. Ele traz o grande, o bondoso, o magnífico amor de Cristo, mas ele também traz a parte dolorosa, né? Que o Senhor ressaltou aí, aqueles que ainda não aceitaram, eles ainda são culpados deste sangue. Agora, a partir do momento que eles confessarem e seguirem a Cristo e acreditarem que Ele é o único e suficiente Salvador, eles estão sendo redimidos dos pecados e assim imbuídos nesse grupo que daqui a pouquinho vai se encontrar com Jesus Cristo, assim eu creio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos agora passar a oportunidade aqui para o nosso diácono Zaqueu, nós já estamos chegando no final do programa. Eu quero que ele fale um pouquinho aí também sobre essa questão e também o verso 10 que diz que todavia, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Nos fale um pouco sobre esse versículo de número 10 também. Eu vou aproveitar o meu tempo e vou dividir entre o 5 e o 10. Eu pensei que... Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque o versículo de número 5 é maravilhoso. Existe uma estrutura aqui, os nossos queridos teólogos que estão fazendo o curso da formação de líderes e pregadores estão aprendendo sobre isso. Nós temos aqui uma estrutura cruzada, chamada de estrutura quiasmática, que para cada uma das nossas transgressões e pecados, existe uma ofensa contra Cristo. É uma estrutura cruzada chamada de estrutura quiasmática, pastor Nathaniel. Perceba aqui, ó. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Há o primeiro cruzamento. E moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, para cada ofensa nossa, um sofrimento do Senhor. Porém, aqui vem a exaltação. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O termo pisadura, raborá, em hebraico, significa um hematoma. Um hematoma, algo que está ferido e que é nitidamente visível que alguém sofreu uma agressão ali no seu corpo. Ou seja, as hematomas do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo esse poema, são o bálsamo para a cura das nossas enfermidades. Glória a Deus. E o versículo 10, todavia agradou ao Senhor moê-lo. O porquê de tudo isso parece até paradoxal, como que um pai se agradaria de moer o próprio filho. Nós temos aqui o grande mistério da salvação da humanidade. O porquê de tudo isso? Por causa de um projeto chamado redenção da raça humana. Tudo começou lá no Éden, quando um casal errou, e logo depois, pela primeira vez, Deus profetiza, Gênesis 3:15, e depois fala com Caim, em Gênesis 4:7, acerca do pecado. E Deus aqui está nitidamente vendo o seu projeto de redenção da humanidade progredindo. Essa profecia aqui é a evidência da progressão bíblica do projeto de redenção da humanidade. Sim. Vejamos que aqui nós estamos bem distantes do Éden, mas aqui já está muito mais próximo da chegada do Messias. Então, tudo isso aqui, essa evolução desse progresso bíblico da profecia da chegada do Messias, agradou ao nosso Deus. Tem um ponto aqui que eu não abordei agora há pouco, que o castigo que nos traz a paz, né? Estava sobre ele. Esse castigo que nos traz a paz, você colocou uma palavra chamada paradoxal, né? Que paz é essa? Será que alguém enfermo pode ter paz? Pode. Será que alguém que tem problema financeiro pode ter paz? Pode. Porque essa paz aqui ela vai muito além do estado social. O castigo que nos traz a paz. Eu estava meditando sobre esse ponto agora há instantes. A função, o lado mais especial de servir a Cristo, que eu percebo depois que eu tomei a decisão de servi-lo,
é a capacidade de ter paz independente do momento de vida que nós estivermos passando. Então, esse telespectador ele precisa olhar para esse texto, se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz é essa? Que paz é essa que você não consegue ter com dinheiro, não consegue ter com os luxos que é o que o mundo oferece, não consegue ter com os lugares que você frequenta? Que paz é essa? Que castigo foi esse que foi capaz de me trazer a paz da salvação, a paz da eternidade com Deus, a paz de uma alegria verdadeira, que é inexplicável perto das coisas que este mundo pode oferecer. Então, esse versículo, na primeira fala, eu falei muito acerca da transgressão da justiça, mas é importante nós abordarmos esse ponto, porque nós vivemos uma sociedade que pede paz, mas não procura o dono da paz. Nós vivemos uma sociedade que tenta ter paz, comprar, negociar, mas já foi paga a paz. Já foi paga pelo sangue de Cristo. É porque a paz, existe dois tipos de paz, a paz do mundo e a paz de Cristo, a paz do Senhor. Então, essa paz do mundo, ela é transitória, e a paz de Cristo, ela é uma paz duradoura, né? Ela, independentemente do contexto que você está, ela perdura. Queridos, está tão gostoso aqui, está maravilhoso, porém o nosso horário já se extinguiu, né? Agora, o que vale são nossas considerações finais. Eu quero rapidamente pedir aos meus colegas de mesa que façam aqui suas considerações finais para que assim possamos fechar esse programa aqui de uma forma extraordinária, maravilhosa, tá bom? Vamos começar aqui com o diácono Adilson fazendo suas considerações finais, agradecendo aí tudo que o Senhor tem feito para com ele. Amém. Nessa oportunidade, para fechar a minha participação, trazendo um pouco, né, desse versículo-chave, pastor Sidney, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É o versículo-chave deste programa, nessa oportunidade, e dizer para os nossos telespectadores, né, tudo que foi abordado aqui, depois você em casa, com mais calma, com mais cautela, medite nessa passagem bíblica, né, de Isaías 53, que vai falar muito a respeito do que Jesus Cristo foi profetizado para todos nós, né? Então, é algo que a nossa alma necessita desta palavra, para que nós possamos sentir de fato o que Jesus Cristo fez pelos nossos pecados, né? Então, é algo que o próprio salmista Davi, ele escreve lá no Salmo de número 103, versículo 3. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, o único capaz disso é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra pessoa de trazer essa alegria. E eu finalizo aqui a minha participação, também um salmo escrito lá no Salmo de número 37, né, versículos 5 e 6, que fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Glorificado seja Deus. Diácono Zaqueu. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim, para você: medite nisso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. O dinheiro, a riqueza, por melhor que sejam e por mais agradáveis que sejam, não pode trazer a salvação para você. Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O projeto de redenção da humanidade não é de agora, não é de ontem, não é de outrora, é de antes da fundação do mundo. É de antes da criação de todas as coisas. Deus já havia escrito, projetado o resgate e a salvação da humanidade. A vida de Cristo não é um improviso. Não deu certo no Éden, agora não se trata de um improviso, se trata de um projeto. Você faz parte de um projeto divino projetado antes da fundação do mundo. Em Levítico 16 diz que quando o povo pecava, o sacerdote colocava, Arão fazia assim, colocava as mãos sobre o bode expiatório
e lançava sobre eles as ofensas do povo. Não é necessário mais nada disso, não precisa de intermediários. O sangue de Cristo é capaz, é suficiente para resgatar a tua vida deste procedimento fútil provocado pelo pecado. Portanto, reconheça e receba Ele como Salvador da tua alma. Hoje. Amém. Glória a Deus. Evangelista Nathaniel. As considerações, já agradeço demais a Deus pela sua oportunidade. Esse tema ele é muito gostoso quando fala acerca se fomos sarados, né? Sarados de quê? Porque falar da salvação, da justiça e da graça de Deus e ter uma paz verdadeira é tudo que o ser humano precisa para ter um bem-estar na vida. Eu sou feliz por participar desse programa porque ele tem a possibilidade de nos dar condições de falarmos além das telas, né? Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo há de ser alcançado pela palavra do diácono Edilson, pela palavra do diácono Zaqueu, pela palavra do pastor Círio, e até a palavra aqui que eu vos falo, o evangelista Nathaniel, de que nós fomos sarados pelas suas pisaduras. O diácono Zaqueu, o irmão Edilson também colocou bem forte que essas profecias aconteceram 700 anos antes de Cristo. Olha só o tempo. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já dizia que tinha sido sarado por causa das pisaduras dele. Imagine, nós já estamos nesse tempo presente. Nós nos sentimos sarados Aleluia. pelas pisaduras de Cristo. Glória a Deus. Nenhuma maldição, nenhum projeto do diabo, nenhuma ferramenta contrária é capaz de tirar a paz que Deus coloca na sua alma. Entenda isso. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Então não aceite nenhuma acusação, não aceite nenhuma condenação. Aceite a Cristo como teu Salvador. Foi por isso que ele foi ferido e moído. E aprove a Deus fazer isso pelas nossas vidas. E eu sou muito agradecido a Deus pela vida do pastor Hamilton, pela vida da missionária Alzira, que nos dá esta oportunidade de participar desse programa, que com certeza vai impactar muitas vidas. Glória a Deus. Enfim, chegamos aqui a mais uma conclusão do programa Âncora da Esperança, mais uma vez ressaltando que este programa é dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás, presidida pelo pastor José Hamilton de Amarante e a missionária Alzira de Amarante. Vamos agora fazer o término deste programa com uma oração. Bendito e eterno Deus, Senhor Jesus, nós estamos agradecidos a Ti por mais uma vez o Senhor conceder-nos uma oportunidade única de falarmos uma vez mais da Tua Palavra. Deus, continue abençoando a vida do diácono Adilson, do diácono Zaqueu, do evangelista Nathaniel e de todos aqueles que estão nos bastidores trabalhando para que este programa se faça maior, que ele cresça, que ele possa alcançar vidas. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.